Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar sobre requisitos e especificação de requisitos. De modo geral, a gente pode dizer que a vida de um programador é uma vida de quem resolve problemas. Cabe a ele, dado problema, dado uma proposição de problema, pensar numa solução, elaborar essa solução utilizando técnicas de programação, uma linguagem, um ambiente de programação, e propor uma solução automática utilizando esses recursos. No caso dessa disciplina, a gente tem utilizado Python para gerar soluções automáticas aos problemas propostos. No mundo real, as pessoas que propõem os problemas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, são chamadas de cliente. Então, eles propõem os problemas, os programadores devem entender esse problema e propor, como falei, uma solução automática para os problemas propostos. Muito bem. Acontece que no mundo real, os problemas que são propostos pelos clientes são, em geral, mal especificados. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem todos os requisitos estão claros. Muitas vezes os problemas são descritos de forma contraditória, ambígua, falta informação. Ou seja, cabe ao programador descobrir junto ao cliente quais são os requisitos e tornar toda a especificação do problema claro. Mas muito bem, o que é então requisito? Requisito é um termo genérico que a gente usa para caracterizar as necessidades do usuário em relação ao programa. Então, as entradas de um programa, formatação, a forma como deve ser expressa a saída, tudo isso são requisitos. Então, de modo geral, vamos entender requisitos como necessidade do usuário com relação ao programa que ele pretende receber como solução para os problemas. Com base nisso, antes de simplesmente começar a programar, cabe ao programador descobrir os requisitos, o que a gente chama de elicitar requisitos, analisá-los e documentar. Essa documentação é, em geral, chamada de especificação de requisitos. Então, a especificação, ou de outro modo, a documentação dos requisitos, ela é um contrato que estabelece tudo o que deve ser feito pelo programador para atender às necessidades do cliente. Portanto, os documentos produzidos pelos programadores devem ter boa qualidade. Por quê? Porque uma vez que eles são mal descritos, geram, obviamente, programas mal especificados e a solução não atende às necessidades dos clientes. Para exemplificar aqui um trabalho com problemas mal definidos ou mal especificados, a gente vai fazer uma simulação aqui, onde eu vou funcionar como uma cliente e Mariana vai funcionar como a programadora. E vai ser proposto um problema mal definido. Com base nesse problema, a gente vai verificar como é que cabe essa interação entre programador e cliente para resolver um problema mal especificado. Bom, Mariana, é o seguinte, eu preciso de um programa que ele simule investimentos em uma poupança programada. Você sabe que houve uma crise recente e aplicar em bolsa, por exemplo, não foi uma boa porque o mercado oscila muito. Então, eu quero um programa que ele simule uma poupança programada. Essa poupança ela rende 5% ao mês, certo? E no caso de poupança programada, tanto o tempo como o capital ele tem que ser dado pelos clientes que desejam fazer esse tipo de investimento. Você tem como fazer um programa para isso? Acho que sim, Então eu vou abrir aqui um documento de especificação para colocar melhor essas coisas que você está me falando, certo? Então aqui eu tenho mais ou menos já o que você acabou de me dizer, a descrição do seu problema. E aí agora a gente vai conversar um pouquinho para especificar melhor. Você falou que as entradas, né? No caso, que o usuário vai digitar é o tempo e o capital, mas como é que isso vai ser apresentado assim para o usuário? Certo. Eu quero que quando o programa execute, apareça uma mensagem lá, capital, interrogação, Ok, e depois tempo, interrogação. certo. Então, quer dizer que é só o capital interrogação sem nada mais. Sim, eu quero um espaço entre o sinal de interrogação e o que ele vai digitar, certo? Ok, então eu vou colocar aqui. E E esse capital é dado em dólares, em reais? não, em reais, a nossa moeda, certo? Ok. E o tempo é em anos? Não, em meses. Sempre a gente vai fazer uma poupança programando em meses. Em meses. Certo, em meses. Vai ter mais alguma entrada além dessa? Não, eu quero somente isso, capital e tempo.
Ok. Esse valor aqui que é informado de 5% é referente a quê? Certo. É o quanto vai render esse valor na poupança programada. Isso é a taxa de juros de rendimento, certo? Que é Ok. sempre de 5% ao mês. Certo. Então a gente já viu aqui mais ou menos como é que vai ser a entrada, né? Então, e a saída? O que é que o usuário vai ver depois que o programa terminar? Certo. Na saída, eu quero ter duas informações que são bastante úteis, né? O rendimento e o capital futuro. Rendimento, capital, futuro. E o que querem dizer essas duas coisas? Certo. Rendimento é o quanto vai render aquele dinheiro, o capital que ele está dando na entrada aí, no tempo que ele programou, certo? Quanto vai render. Certo. E o capital Capital futuro? futuro é o valor que ele investiu mais o rendimento. Certo. E a apresentação disso? É as duas saídas de alguma forma especial? Ah, certo. Eu quero rendimento, dois pontos, R cifrão, com espaço aí, né? E o valor. Certo. Aí você exibe o valor. E o capital futuro assim também? Isso, no mesmo formato. Capital futuro no mesmo formato. Ah, qual a fórmula para calcular o rendimento? É juro simples, juro composto? Olha, o banco ele tem uma forma específica de calcular a poupança programada, certo? Então, o cálculo do rendimento, ele é igual ao capital, Certo. capital que foi dado como entrada, que multiplica um mais a taxa de juros, um mais a taxa de juros, né? Elevado ao tempo. Certo. Isso. Isso. E o capital futuro? Certo. Aí no caso do capital futuro, você vai pegar o capital, multiplicar pelo tempo Certo. e somar o rendimento que você acabou de calcular. Ok. Então são apenas essas duas fórmulas para executar o programa. Exatamente. Não existe outros cálculos, você não precisa ver flutuação em bolsa, nada disso, porque o investimento em poupança ela é estável, certo? O que deve ser respeitado é, como eu te falei, essa taxa de juros de 5% ao mês. Então eu acho que com essas informações aqui já dá para fazer o programa que você deseja. Então eu vou produzir agora uma primeira versão, certo, desse programa. Sabendo as entradas, as saídas e o processamento necessário, já dá para começar, certo? Ok. Então,